Olá pessoal, vamos para a nossa 25ª aula do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai aplicar um pouco da equação que a gente viu na aula passada sobre o momento de inércia. Então nessa aula basicamente o que a gente vai fazer vai ser utilizar a equação que a gente viu na aula passada, que eu já vou mostrar aqui, para a gente calcular o momento de inércia, né, o nosso Izão, de uma barra homogênea fina girando em torno de uma das extremidades, né? Então, em uma das extremidades. O problema é dado por meio dessa figura daqui. Então, a gente tem o eixo, né? Esse nosso eixo aqui vertical. A gente vai ter uma barra muito fina, a ponto de a gente poder desprezar essa distância aqui, y, né? Essa largura da barra. Então, a gente vai ter uma barra que a gente vai ter que trabalhar ela no eixo x. E só relembrando aqui na aula passada, né, a gente começou a ver o momento de inércia e a gente viu como calcular o momento de inércia para um sistema de n partículas e também para um objeto contínuo, que é esse o nosso caso. E para o objeto contínuo a gente viu que esse momento de inércia ele vai ser a integral desse ρ, não confundir esse ρ com densidade de massa aqui, né? Aqui esse ρ ele vai ser a distância do elemento de massa dm com relação ao eixo que você está considerando, né, o eixo de rotação considerado. Então a gente vai ter que utilizar essa expressão daqui para a gente resolver esse problema. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que achar é uma relação, né, que a gente tem aqui uma integral em dm, mas a gente não consegue integrar aqui em dm assim direto. A gente tem que encontrar uma relação do dm com o dx nesse caso aqui. Que a gente vai ter a gente vai ter a distância, né, de cada ponto da barra ao eixo de rotação é dado nesse eixo x. Então, variando o eixo x, eu vou pegando vários pedaços dessa barra e a gente vai considerando esses pedaços. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, né? Então, primeiro aqui nesse problema, achar relação de dm com dx. Nesse problema aqui é o dx, né? A gente vai considerar. Por quê? Porque a gente está em uma dimensão e a nossa barra, a gente pode separar essa barra em vários pedacinhos aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou separando um pedacinho, que eu vou chamar um pedacinho, que eu estou chamando ele aqui de dx, né? Então um comprimento dx. E a gente vai ter que ir calculando, né? Para cada pedacinho que a gente separar aqui nessa barra, a gente tem que ir calculando essa distância para a gente saber o momento de inércia, né? Então, como que a gente faz isso, né? Achar essa relação de dm com o dx. A gente pode utilizar o fato da nossa barra ela ser homogênea, né? Então, aqui é uma barra homogênea, ou seja, a gente vai ter uma barra com uma densidade constante. Então, isso significa o quê? Densidade de massa, né? Constante. Então, isso significa que minha densidade de massa, aqui eu estou colocando esse ρd só para indicar que é uma densidade de massa, né? Porque a gente está usando ρ para distância também, né? Então acaba que pode confundir. Eu estou colocando ρd aqui só para dizer que é a densidade de massa. A densidade de massa, se a gente pega, por exemplo, um pequeno pedacinho, né, que só uma ilustração, se a gente pega um pequeno pedacinho dessa barra, ela vai ter uma massa que eu vou chamar de dm e um tamanho que eu vou chamar de dx, né? Então, a densidade dessa massa vai ser a densidade desse pedacinho vai ser a massa, que é o dm, sobre, no caso aqui, o comprimento, né? Uma densidade linear. E como ela é homogênea, o que a gente tem? A gente vai ter que essa densidade ela vai ter que ser igual à densidade da massa total desse nosso objeto sobre o comprimento total desse nosso objeto. Então, dessa expressão daqui, a gente consegue achar a relação entre dm e dx, que vai ser simplesmente quem? Então, a gente vai ter, olha, que o meu dm ele vai ser m sobre o comprimento dx. Então, a gente tem esse resultado daqui. Consequentemente, se a gente usa essa expressão aqui, né? Se a gente usa essa expressão aqui na nossa equação para o momento de inércia, né, que vai ser a integral de ρ ao quadrado dm, o que a gente vai ter? Uma coisa que a gente tem que notar é quem que é esse ρ, né? Esse ρ é a distância do eixo de rotação para a massa que a gente está considerando. No caso aqui um dm qualquer, né? Um pedacinho desse objeto. Então essa distância vai ser simplesmente x.
Então aquele ρ lá eu posso chamar ele de x, é a distância, né, que a gente está considerando aqui, essa distância x. Então, consequentemente, a gente vai ter que o nosso momento de inércia ele vai ser uma integral de x ao quadrado vezes o dm, que nada mais é do que m sobre L dx. E agora, essa integral está sendo uma integral em x, no eixo x, e ela vai de onde até onde, né? A nossa barra ela tem um comprimento L. Aqui eu não especifiquei, né? Desculpe, mas essa nossa barra ela tem um comprimento L, né? Então, tendo essa barra comprimento L, a gente vai ter que integrar no eixo x para a gente percorrer toda essa barra de 0, né, até o comprimento da barra. Então, vai ser uma integral de 0 a L. Aqui a gente nota que esse m sobre L independe de x, que é a massa total e o comprimento total do objeto, então eles saem da integral. E a gente vai ficar com uma integral de x ao quadrado dx, que vocês sabem que vai ser x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 a L. Então, se a gente avalia ali nos limites, né, essa expressão, a gente vai ficar então com ml L ao cubo. Consequentemente, a gente vai ter que o momento de inércia desse sistema ele vai ser igual a... Aqui tem um 3, né? Eu esqueci um terço aqui. Vai ser igual a quem? Vai cortar um L com um L daqui de cima. A gente vai ficar então com 1/3 de m L ao quadrado. Então, esse é o momento de inércia dessa barra homogênea, né? Então, o momento de inércia dessa barra homogênea fina, girando em torno de uma de suas extremidades e tendo um comprimento L e massa total m. Então, era isso que eu tinha a apresentar hoje. Obrigado.